E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, escritor com 6 livros publicados. Também sou conselheiro em dependência química, artista plástico e criador de conteúdo. Pois bem, vamos lá. A priori, a ideia nesse vídeo é tentar trazer algum tipo de leveza. Existem algumas coisas pelos bastidores e também uma sequência bem visceral que eu trouxe aí com vídeos de provocativas já há um tempo, mas um tempo curto, recente, 2 semanas no máximo, não sei. Talvez tenha uns 30 vídeos já. E vídeos que eu tô realmente curtindo, fluindo bem assim, que me deixa satisfeito. Mas eu tô com uma sensação leve, cara. Eu tô com não só uma sensação leve, como coisas que estão acontecendo de uma natureza leve. E eu tenho um caminho para ir, mas ele não está tão bem disposto a ser feito. E tem um outro aparecendo, só que talvez não seja tão leve. Vou tentar cruzá-los, tá? Então vamos lá. Deixa eu apresentar primeiro o da leveza, ver se ele ganha um corpo, e aí eu vou pro outro. Tudo se deu, obviamente, por vir constantemente com provocativas, em intenções reais, né, em uma licença poética, em incomodar com elegância os olhares das provocativas. Então, mesmo que existam coisas nos bastidores com as trocas que eu tenho com as pessoas, ainda tem a mim como objeto de estudo, né? Então, muitas coisas elas também fazem parte do que eu vivo. E o ponto da leveza que talvez eu tente colocar aqui é que, ao se manter aberto, independente das formas que muitas vezes nos colocamos para tentar preservar ou conquistar ou qualquer coisa que nos faça às vezes nos sentir fora de uma realidade de convívio. E mais do que isso, temos então marcas, por assim dizer, que associadas à relação da adicção, mesmo já em um campo de sobriedade, por exemplo, dificilmente algum ruído que aconteça nas interações que tenhamos então deste núcleo de convívio, de convivência, acaba esbarrando onde parece que sempre devemos algo, que estamos em dívida. E muitas vezes essas coisas são só nossas, né? Então, as provocativas elas batem de frente nisso, como estão aí com diversos temas. Mas existe, cara, uma coisa, né? Que talvez esse vídeo não fique leve em nada. Uma realidade, né, que acaba sendo totalmente contrário de todos os vídeos recentes que eu tenho colocado, e também um vídeo que, se entrar por esse caminho que está insistindo em aparecer, este aqui, né, no caso, seguir de fato nessa ideia, eu não sei o quanto daria vazão às mesmas coisas que já são existentes ao desvalidar, desqualificar o adicto socialmente.
Mas vamos ver no que vai dar. A leveza, se é que eu posso conectar, é você ter ciência dos seus erros, ciência das suas falhas, ciência de todas as perdas, do quanto machucou. Cara, a ciência de você ser, mano, um merda, um bosta, um lixo. Né? Deixando bem próximo de provocativas. Mas ao ter, né, essa sensação, esses sentimentos, esses pensamentos, ou até mesmo as trocas com as pessoas, e você ver, viver, ter coisas desse tipo já, pelas dores, as perdas, os prejuízos, o sofrimento, etc. Pode existir, né, na passagem, então, uma sobriedade, uma abstinência, uma anulação dessas questões e o encontro a conquistas, superações e coisas boas e tal. Ok. O ponto é que eu já fiz vídeo disso, bem antigo. O ponto, cara, é que, mano, é muito foda para as pessoas que vivem com o adicto, mano. Porque, assim como nós tentamos de tudo para as pessoas que são cúmplices e participam, né? Que é pouquíssimo, tá? É pouquíssimo. A maioria não pode saber, não entende, é uma vergonha, um vexame, e aí entram as provocativas. Ah, calma aí, puta, achei, por isso que tá acontecendo isso. Obrigado, vida. Essa conversa, ela é única e exclusiva para pessoas que convivem com adicto e são pessoas que correm junto. Correr junto já é bem subjetivo, mas para aquelas pessoas que convivem com adicto e os têm como os nomes aqui ditos há pouco, aí entram todas as provocativas, mas todas, aí que eu nem sei mais quais são, mas entram todas, tá? Então vamos lá, encontrei um corpo. Para pessoas que correm junto com os adictos. Cara, pra elas, mano, é desesperador, mano, ter um adicto. Só que existe uma recíproca de participações e execuções. Então, o adicto que tenta é a família, amigos, parentes, pessoas que se relacionam, que correm junto. É uma aflição, cara. É aflitivo. É desesperador, mano. É triste, velho. É preocupante, mano. É assustador, velho. É a prova viva de uma impotência. É não conseguir entender o adicto. É não conseguir ajudar o adicto. É não conseguir estar com o adicto, velho. E sofrem. E mudam suas vidas. Transformam os momentos para que o adicto participe. Dormem em seus travesseiros, com medo, em lágrimas, gritam, berram ódios e raivas do adicto. E depois choram e abraçam. O que eu quero dizer com isso, cara? É um vídeo bem antigo, mano. E agora uma provocativa bem exagerada, né? Mas é como se o adicto fosse um câncer que contamina todos, polui, esgota a vida das pessoas. Mas não é o adicto, nem a droga,
nem um vício. É um mistério, é um enigma. Tudo bem, a gente encaixa na teoria, na realidade, na tese, na prática, na clínica, no artigo, na medicina, na ciência. Sim, sim. Mas ainda assim, ainda é o adicto, ainda é o vício, ainda é a droga, como sempre. E ainda contamina. É o câncer que você retira, passa um tempo bem e volta pior. Às vezes com poucas possibilidades de viver. E o adicto sabe disso, vive isso, sofre isso, se cobra, se culpa, não aguenta mais tentar e não conseguir. Tanto a raiva dos que vivem, tanto a raiva do que é, o ódio, os desentendimentos, faz com que talvez nesse momento o adicto se sinta de fato só, incompreendido de fato. Já não mais em amor, fica o ódio, tendo talvez a morte como a prova de que estava certo. Talvez não em suicídio, mas nas vias destrutivas que existem, sejam elas quais forem. Brigam, se distanciam, sofrem, cedem, buscam, ficam juntos, tentam e assim vai. E chega uma hora que não tem mais como ir. Todos sofrem. E aí, né? Esse lugar, né, que eu tô colocando. Esse é um lugar, cara, que é tão foda, mano, porque nós, adictos, no caso, não todos, né? Talvez os mais perturbados, eu, no caso. Próximo de algumas semelhanças particulares e íntimas ao objeto de estudo que sou, obviamente, também numa jornada já que são de 16 anos, retratadas ao ponto de início a tentar ver se estava viciado ali, né, que é um momento bem difícil. Sim, muitos momentos assim, em família, né? Amigos, pessoas que relacionei, parentes, trabalho, estudo, faculdade, né? Então, dá para falar que nesse lugar, eu no caso, há muito tempo, vivi, posso viver essas mesmas dinâmicas. E o alívio que eu estou colocando aqui como uma possível palavra a explorar, que entraria tipo em leveza e trégua, descanso, descanso.
a leveza e um alívio e descanso. É quando ao esgotamento absoluto de todos, agora ampliando, né, não a mim, mas encontra-se uma outra forma, uma outra condição, uma outra esperança. E detalhe, cara, droga não droga na parada, tá? Já retratei muito a minha jornada aqui. Para não ficar vago, 5 anos, limpo, um desastre. Ajoelhado em família, chorando, tentando e não consigo, tentando e não consigo. A gente tá aqui, mano, cada um que pode, então, e vai, e aí avança. 10 anos, mesma coisa. Em janeiro agora, que a ansiedade explodiu, mesma coisa. É um inferno, velho. E o mais comum é o adicto não ter isso, velho. Às vezes, pessoas que vêm a mim só tem a mim. Não pode abrir. Não tem ninguém. Nada. Nem grupos, comunidades. Nada. A maioria não tem. Tem. Não é nem pé na bunda, mano. É chutão, mano, no meio do peito, velho. Com cuspe. E a porta trancada, velho. Mudando a fechadura. Telefone bloqueado. E ainda fofoca na família, no bairro. Não, desculpa isso não, porque fere os princípios. A reação executada com um chutão no peito, sai daqui. E aí as provocativas estão aí, ó. Mas estão, nossa, afiadíssimas, cara, para essas realidades. Então o descanso, o alívio mais leve é não ter desistido, cara, continuar tentando, quebrar o pau se for necessário, sabe? Mas criar um lugar novo. E esse lugar, cara, provocativas, tá? Esse vídeo de leve não tem nada, mano. E de novo, né? Não é uma máxima, não precisa ser uma verdade. Né? São reflexões livres, cara, que também estão na vida. Vou falar de mim, tá? Pra não deixar ninguém chateado. E também exagerando, tá? Porque existe uma coisa aqui que é importante. Ao colocar algo que possa ser confundido ou distorcido ao que condiz você de fato, tem que tomar cuidado porque isso pode se tornar uma verdade. Então, assim, um dos processos íntimos, rapidamente aqui colocado, é que um dos trabalhos que eu faço é desassociar coisas que eu permiti que existissem, distorcendo então uma série de verdades maiores, aspas, que me compõem, que são participativas nos convívios, principalmente familiares. Ou quando em relacionamento sexo-afetivo libidinoso, que ainda assim eu externalizando, expondo em honestidade e transparência ao que eu consegui encontrar, por uma natureza diferente que às vezes existe nos relacionamentos sexo-afetivo libidinosos, parece não ser verdadeiro o dito da falha, do erro e da tentativa de melhorias, mas muitas vezes fracassadas, ao ter então uma série de outras coisas muito boas que parecem compensar, mas que voltam sempre no mesmo lugar e que ainda assim a falha, o erro é meu por permitir que avançasse. Então, na minha família, muitas vezes eu coloquei, como eu vou dizer daqui a pouco, uma série de coisas que acabaram se tornando verdades, mesmo que fossem, mas que estavam já
dentro de uma dinâmica, de um trabalho, em uma ressignificação, por exemplo, e também reconhecida, vivida, validada, né, aprovada, mesmo que essa palavra tenha que entrar em aspas, é uma situação delicada, né, necessitar de uma aprovação externa, mas que passavam despercebidas quando algum ruído acontecia. Como, por exemplo, né, considerando agora, nesse romance que eu vou colocar, eu como um câncer, a minha família, e é uma família onde diálogos são de importância, a necessidade constante de eu identificar o meu erro, pois assim condiz a realidade. Então, as dificuldades nos estudos, as dificuldades em trabalho, as dificuldades em sustentar, manter, consolidar algo, as centenas de tentativas em coisas abandonadas, interminadas, interminadas existe? Não sei, gostei da palavra assim. Onde começou ali, obviamente, a existir a minha natureza falha, e até então não associado à droga, mas a droga existente, entretanto, ainda sem a cocaína. E os conflitos já sendo vividos, mas por ter carisma, um zelo, a família, assim, grandes momentos de conflitos por nenhuma natureza existente, nunca teve chabu em casa, quebra-pau, nada. Aumentou, com certeza, a relação de, porra, Fabão não tem jeito. E ainda assim juntos, até que por fim apareceu a cocaína e entrou numa história diferente, acabou com minha vida em 4 anos. Por completo. Muito jovem, tinha outras drogas, bibibi, bababá. Em sobriedade, as coisas também foram vividas de uma forma muito semelhante. Mas o primado da sobriedade, enquanto validada de grande conquista, pois existe um prazo, de uma certa forma, na sobriedade, que já não participa das situações, mas se houver qualquer relação de uso, ela aparece como puta que pariu, velho, não acredito, e agora? E aí são situações também que têm desdobramentos de todas as sortes, quando não azares, e geralmente são azares. Cabe então entender que todas as coisas que já existem, já existiram, possam existir, eu já tenho ciência disso. Eu trago, desde sempre, eu como aquele que faz tudo errado, que não consegue, que perde a oportunidade, que afeta as pessoas que estão junto, porque amam, porque tem, sabe, esperança que em algum momento dê certo. Então, ao ter a grande realidade das prerrogativas, independente dos formatos familiares, novamente, de amizade, relacionamento, sexo afetivo libidinoso, bibibibabá, talvez não se encontre nenhum lugar de mostrar as provocativas dos vídeos anteriores, que são provocativas, né, em cima das conscientizações, das humanizações, o pertencimento, o quanto se tem de fato a prática que a teoria já expõe em relação à doença da dependência química, etc. E o movimento é o não fuder tudo. Porque o fuder tudo, com a droga, olha aqui, dá. Tá, minhas cartinhas aqui do tarô quase que caíram, deixa eu ver. Olha que interessante, cara. Caiu a Imperatriz, o Papa, a Estrela e o Mundo. Isso quer dizer que, só a interpretação da carta, tá? Isso quer dizer que uma presença feminina de poder, firmeza, estabilidade, consolidação e prontificação para avançar.
pois aqui é um lugar de conquista, de encontro, de base, de segurança, mas que não é a conclusão, pelo contrário, é uma base sólida para então avançar. O mundo é o alcance de todas as coisas, é nu, sem a necessidade de nada, nem para se defender, nem para atacar, nem contra-atacar, nem nada que caberia então uma jornada. É o alcance de uma jornada. E é cíclico, não é que encerrou tudo. A jornada estabelecida a alcançou, mas podem existir outras. A estrela é o brilho no fim do túnel, muito clássico. Vou deixar só assim. E o Papa, cara, é a conexão da terra ao céu. É você ter por você mesmo a comunicação direta ao divino ou alguém, alguma coisa que o faça para você, mas que você tem uma ligação direta ao campo celestial. Então, é muito comum na droga botar pra fuder, né? E botar pra fuder já é essa contaminação. Cara, família pegar empréstimo, deixar morar em casa, salvar em alguma roubada que entrou em algum lugar, alguma coisa, tirar da cadeia, ou levar junto na cadeia, tentar agilizar a clínica, receber em casa, mano, todo rasgado, cortado porque fugiu da clínica. Cara, é mó treta, velho. A família brigando entre eles porque um quer fazer e o outro já não aguenta mais. Absurdo. Como que você pode passar a mão na cabeça? Desgraçado. Não, mas tem que fazer. Não, tem que... Faz o que você quiser então. Eu não aguento mais. Treta na família, velho. Pessoa que relaciona aqui, mano, não conseguiu concluir o mestrado, o doutorado, deu grana, tá mal, quer terminar, não consegue. Casamentos que terminam, sonhos que não são alcançados, e tudo de uma certa forma vindo do adicto. De uma certa forma. E o problema, velho, é que para trabalhar essa origem de causa, um agente primário, dificilmente as pessoas que estão em volta vão conseguir entender, velho. E ao estar sem uso, ou numa situação onde não haja um dano pessoal, um dano externo estrondoso como já existiu, ou uma relação totalmente diferente, mas ainda assim contagiosa, poluente, aflitiva, por nos verem, por exemplo, sofrendo. Chega um momento onde você encontra, então, talvez a origem primária e tente compartilhar, e tente ter, e tente viver, mas já não tem como. E não tem por que quebrar o pau, não tem por que foder tudo, porque lá dentro, mano, o que tem dentro de você, velho, ainda é muita dor, mano. Ainda é muito sofrimento, velho. Ainda é tentar e não conseguir. Não conseguir mais emprego, se relacionar, dar um sorriso, parar de usar, fazer o que fazia, uma vergonha. Nem as suas desculpas têm mais espaço. Talvez nem as conquistas, que talvez sejam conquistas que foram importantes uma vez, mas agora
Agora já não dá. E por que não dá? E você vai afundando, 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 que já nenhum lugar cabe você junto. E nesse lugar, cara, você precisa inventar algo novo. E assim como nós contaminamos, eu contaminei, somente eu poderei dar a leveza. Somente eu, nós, poderei dar o alívio, o descanso. Não o descanso de uma clínica, não o descanso de uma morte, não o descanso de mudar tudo a merda, se fuder e ralar peito pra qualquer lugar, de qualquer forma. Mas entendendo que cada um pode, que você tá ali com eles e que eles estão com você. E que nesse lugar novo, todos descobrirão o que será. Mesmo que tudo isso seja a sua verdade, a sua batalha, a sua vida. Mas todos adoeceram. E agora todos podem ser junto, o encontro a cada qual de leveza, de alívio, de descanso. Mesmo que a prepotência, a soberba, a necessidade egocêntrica que eu coloquei, né, como sermos nós, ser eu, então que entregarei a leveza, o alívio, não ser verdade, não anula a verdade em ser o que contamina. Porém, uma outra provocativa. A realidade em algum momento ter o vício, a droga e a contaminação ter vindo então de algo mais antigo, onde de uma certa forma quem ali tenha sido de fato contaminador ou poluente não fui eu, nem você, nem nós. Mas isso talvez nunca entre em jogo. E chega uma hora que tem que tentar superar. Talvez não supere, mas precisa encontrar uma forma de não desistir. Às vezes o não desistir é você lutar por você. Sem oportunidade, sem cumplicidade, sem presença. E o que você vai decidir de você nisso, nessas interações, por exemplo, será seu. E cada qual com o seu também. Então a briga nessa conversa é não as pessoas que vivem a maior parte da verdade sobre estarem sozinhas ou com pessoas que não conseguem dialogar e ver outras formas. A essas ficam as provocativas. Mas a essas que conseguem, vivem, tentam, talvez cheguemos sempre no mesmo lugar, que é um lugar que talvez nunca haja uma forma de encontrar quem fez ou não fez.
Mas se é que eu consigo deixar aqui uma visão, é que o que talvez tenha sido originário lá em um lugar desconhecido, nos primeiros momentos de registro existencial, por mais que tenham impactos reais e presenças reais e rastros reais em vós, eles não estão dentro do que é a droga e do que é o vício. E até para pessoas que contaminam os outros, mas não têm a droga e o vício, até para elas, cara, é mais distinto o encontro do quanto a droga e o vício coloca tudo em um lugar diferente. Porque a droga e o vício, ok. E sim, considerando pessoas que não têm droga e vício, mas têm transtornos gravíssimos, questões assim, mano, bem difíceis, também podem viver essa qualidade bem específica de cumplicidade. Mas é impressionante como o efeito da droga e do vício faz com que tudo fique maior. Então, ao adicto, existe essa questão que é talvez não ter nenhuma possibilidade, talvez nem precise existir, mesmo que a maioria tenha uma certa necessidade de amparo na realidade da droga e do vício, mas não ao comum, ao individual. Porque sim, a pessoa que tem a realidade do suicídio, da depressão, borderline, etc., sem droga e vício, por exemplo, com certeza já traz dentro. Porque é difícil esses que estão juntos terem dentro de si, não que não tenham, mas talvez em um grau diferente, culpa, cobrança, insegurança. Insegurança não, decepção também não. Vergonha. Culpa, cobrança, vergonha. A toda e qualquer coisa, como o adicto no caso, já chega sabendo que errou. Porque errou. Porque não conseguiu. Porque falhou. E se cobra. E tem vergonha. Então, isso vem junto. Isso acompanha. E chega uma hora que você tem que errar com quem você quer. Você tem que falhar com quem você quer. Você precisa ter culpa ao que você quer. E não ao que foi vivido e nunca alcançado. Ou alcançado e não é o suficiente. E esse momento, cara, talvez nem seja necessário para alguém, mas é um momento que encontra muitas pessoas, sabe? Então, obviamente, nos bastidores, trocas de todas as sortes trouxeram essa reflexão. Pensava eu ser leve, não sei se chego nesse nível de ser leve. Mas assim como eu coloquei no vídeo que eu falei que eu tenho sobre isso, eu nem lembro o título, eu sei que é velho,
Eu vou, eu vou tentar encerrar com mais ou menos a mesma ideia que fez com que eu gravasse lá atrás esse tipo de reflexão e conversa. Havendo, de uma forma muito real, tá? Um encontro nosso com esse tipo de verdade, ou seja, de termos dentro de nós a leveza, até mesmo por, de repente, algum nível de conflito, mas onde decidimos então sermos o autor de fato, o que pode ser entregue nesta interface cúmplice que exista, em correr junto, cada qual com seu qual consegue, pode e o jeito que dá. Ao ter então uma nova verdade, um novo modo, uma nova via de entrega, recebimento, demanda, presença, condições que ali unificaram-se em distinções, mas em um caminho que ainda é para nós, isso é importante. Toda e qualquer situação, mas ainda que seja ao nosso bem, em cumplicidade, isso é importante. Estando bem, não ao ato, mas uma sequência da vida em verbos que se encontram em ações, tá? Acolher os nossos. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Mas é um lugar sensível, perigoso. Precisa ser muito real o que sentimos, o que estamos dispostos, até mesmo receber, talvez, cara, algum tipo de novo conflito em cima disso. Porque aí, não ao todo sempre, mas neste momento específico, deverás estar pronto para, sim, não parar, acolher, tentar entender a realidade do outro. E entender que esse momento, inclusive, não é o que resolve. Na verdade, talvez jamais exista alguma coisa resolvida. Mas eles merecem também, sabe? Eles merecem. Porque se tiver gente dura igual eu, mano, cara, não dura de forma deselegante, mas imagina essas complexidades potencializadas em diálogos e práticas para o bem. Então, cara, assim como situações e trocas que existiram, nós saberemos, sentiremos e poderemos, se assim quiser, não um agradecer simples, como um eu te amo gasto. É estar ali, sabe? É receber um grito, um empurrão, ou uma lágrima, ou um silêncio, ou qualquer coisa que seja, mas por eles também. Que certamente depois vai foder tudo e a gente vai foder tudo. Mas que talvez, se não for possível por mais ninguém, pelo menos em algum momento eles receberam também, sabe? Um reconhecimento, um acolhimento, um amparo, um agradecimento.
E talvez ao fuder já não seja mais com eles, seja si e uma nova verdade. E os tenha um simples encontro em família, ou um relacionamento sexo afetivo libidinoso que exista em um formato diferente. Porque talvez nesse lugar você comece a se conhecer de fato. E não nas falhas, nos erros, na contaminação e na poluição de vossa adicção, mas no sorriso, na leveza. Não que antes não existisse, mas em um corpo diferente. Porque o corpo que o fez posicionar-se foi o corpo de não deixar-te, por reconhecer então algo diferente que não necessitasse de algo dali ou algo daqui. É só daqui, é só seu, é só nosso, é só meu. E ao risco de viver de fato, talvez o maior dos medos que poucas pessoas conseguem enxergar, de ser abandonado caso você esteja diferente, já nem isso bloqueia. Porque talvez já tenhamos crescido nos sentindo abandonado, então não seria algo novo, só que seria dado por nós e não fantasioso ou feito em outras situações, mas por tão somente ainda tentarmos e não conseguir. E a leveza vem disso, o alívio, o descanso. E ela começa, ou melhor, começou em mim pela tristeza. Só que é uma tristeza tão enigmática que não há nem como retratá-la. Mas é uma tristeza de ter em você o ponto onde talvez seja o determinante da sua vida. Não a morte ou qualquer desastre, mas em ter realmente, velho, a certeza de avançar se somente você for junto com você. Sem que precise ver junto a tentativa. O medo de errar. E de ser abandonado. É a tristeza em saber que só há uma forma de avançar agora. Que é de fato com a sua falha e o seu erro. Pois neles talvez já existam um monte de coisa certa que tá por aí e agora chegou a hora de você vivê-lo. Também em cumplicidade com os seus que nunca abandonaram. E que o amor faz existir também uma nova forma, mas que só pode existir a partir de nós. E desse lugar em diante, entender realmente o que cada um pode dar. E o que vai ser amanhã, eu não sei. Mas eu sei que é hoje. Há descanso. E ao descansar, há energia. E essa energia pode ser direcionada para essa nova verdade. Pois você está dentro da sua verdade e entrega a verdade. Sem promessa, sem dívida, sem medo do abandono. Porque talvez você tenha se encontrado e agora eles também podem conhecer-te. E ao
misterioso momento em recebê-los sem tanto conflito, ampará-los no que talvez nós tenhamos feito sangrar, sem precisar ir lá atrás. Há uma primeira origem, porque começa a ficar mais possível viver desse lugar adiante. Que vem então o que é nosso naquele lugar, sem precisar desesperadamente entregar. Se quiserem, podem ver, mas é ver, não é mexer. E não é vetar, é bloquear. É porque quem mexe aqui é você, somos nós, sou eu. E o que é entregue nesse lugar é fruto disso. Mas vivido por você. Demorou? É isso. Nós.